Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Olha, nos avisos que eu andei dando aí sobre as palestras do Ângelo Monteiro, no Instituto Olavo de Carvalho, dias 10 e 11 de dezembro, às 15 horas, eu esqueci de dizer uma coisa muitíssimo importante. As palestras também serão transmitidas ao vivo pela internet, só que para você assistir você precisa se inscrever. Então inscreva-se no www.institutoolavodecarvalho.com. Caso, mesmo que você não possa ir, mesmo que você esteja em Pernambuco, no Amazonas, qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você pode assistir ao vivo. www.institutoolavodecarvalho.com. Alguém aqui me manda uma notícia, no meio de tanta notícia ruim, tem aqui uma notícia auspiciosa, que saiu aí uma tradução brasileira do livro O Cérebro Espiritual, que é do neurocientista canadense Mário Beauregard. Beauregard escreve B-E-A-U-R-E-G-A-R-D. Mário Beauregard, que veio muito a calhar, porque eu dei recentemente esse curso sobre a consciência de imortalidade, né? E ele dá lá alguns daqueles dados científicos, que não são novos, na verdade, mas que estão ali condensados, né? Ele diz aqui, por exemplo, ele deu uma entrevista para a revista Cults, no Brasil, no qual ele diz o seguinte: quando há uma parada cardíaca, o cérebro deixa de funcionar depois de cerca de 10 a 20 segundos. Muitos pacientes em estado de parada cardíaca parecem inteiramente capazes de experimentar processos mentais. Esse fenômeno demonstra que o espírito e a consciência não são gerados pelo cérebro. Ora, existe mais casos registrados disso aqui do que o cético mais exigente poderia requerer. São milhares e milhares e milhares de casos. Quer dizer, o sujeito está lá sem atividade cardíaca, sem atividade cerebral, e, no entanto, está vendo tudo o que se passa em torno. E, às vezes, vê coisas que estão se passando nos quartos vizinhos. E, às vezes, em outros lugares. Tudo isso depois confirmado. Tem até o caso do sujeito que, exatamente nesse estado, ele viu que na casa vizinha tinha um sapato em cima do telhado, veja você, né? Isso quer dizer que a visão dele não estava nem condicionada ao lugar onde o corpo dele estava. Na maior parte dos casos, as pessoas veem e reparam em mais coisas do que reparariam se estivessem vivos e despertos. Quer dizer, a bibliografia a esse respeito é tão imensa que a mera pretensão de que a consciência é causada pelo cérebro deve ser rejeitada em limine como uma coisa, assim, uma estupidez, uma simples lenda, crendice. Não há nenhuma prova, nenhum sinal, mesmo remoto, de que a consciência seja causada pelo cérebro. E há milhares e milhares e milhares de provas de que pessoas sem nenhuma atividade cardíaca ou cerebral continuam tendo consciência. Então, o livro chama-se O Cérebro Espiritual e saiu pela editora Bestseller. Agora aqui, Mair Fortuna me escreve dizendo o seguinte: tem uma escola Agasse para crianças carentes, né? O lema da escola é assim, olha que coisa: acima de tudo, respeite e obediência à autoridade constituída. Você vira, né? Esse pessoal que 20 anos atrás soltava bomba, matava pessoas, né? Ia derrubar o sistema. E de repente eles são eleitos, estão lá no poder, e agora o que eles querem? Respeite e obediência à autoridade constituída, né? Quer dizer, esses são os rebeldes dos anos 60, 70. E a maravilha, né? Agora, como era de se esperar, veja que coisa. Olha, bicho, petista é tudo filha da puta. Meu Deus, quando é que as pessoas vão entender isso aí? Olha aqui. Saiu na Agência Senado. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, aprovou proposta de emenda constitucional que retira do vice-presidente da República a condição de sucessor em caso de vagância do cargo de presidente, determinando que então serão convocadas novas eleições. O vice só ocuparia o posto interinamente até
a eleição do novo presidente. Olha só. Então, de acordo com a proposta, caso a vacância por morte ou renúncia ocorra nos 2 últimos anos do mandato presidencial, o novo ocupante do cargo será eleito pelos deputados e senadores, quer dizer, eleição indireta, 30 dias depois da abertura da vaga. Então você veja, para eleger a dona Dilma, o PT precisou de uma ajudinha do PMDB, o qual empurrou lá o Michel Temer, né? E o Michel Temer, acreditando que ia se sair bem, foi lá, deu apoio e tal, elegeram a Dilma. Mal acabou de eleger, eles vão fazer com o Michel Temer o que o sujeito faz com a camisinha depois dele dar uma trepadinha. Joga fora. Tá certo? Não que eu morra de amores pelo Michel Temer, de maneira alguma. Mas olha, pra você ver, antigamente pelo menos bandido era leal com outro bandido, hoje não, já não é mais, não. Hoje realmente o pega para capar. Não que o Michel Temer não mereça isso, é claro que merece. Qualquer um que se alie com o PT merece, né, que o PT depois, né, faça com ele aquilo que o elefante quis fazer com a formiguinha. Né? Então, é exatamente o que vai acontecer com o seu Michel Temer. Eu acho que isto vai acabar passando, de uma maneira ou de outra. Se não passar agora, passa daqui a pouco. Porque o PT não quer dividir o poder com ninguém. Eu estou dizendo isso há muito tempo. O PT não veio para ser um partido como os outros. Um partido que é eleito, governa e depois, na eleição seguinte, sai, cede o lugar. Não veio para praticar o normal rodízio democrático do poder, que é a essência mesma da democracia. Ele veio para ficar no poder para sempre e para mudar de tal modo o sistema que o sistema se transforme num instrumento do PT. A chamada de partido-Estado, né, como faz por Reinaldo Azevedo, é até eufemismo. É o partido que está acima do Estado. O Estado é um instrumento do partido, exatamente como era na União Soviética. Na União Soviética você tinha o Estado soviético, o governo soviético, etc., as instituições soviéticas, e acima de tudo você tinha o partido. Esta é a concepção do PT desde o início. Quer dizer, é um partido revolucionário, totalitário, apenas usando métodos que têm que ser diferentes da União Soviética. Porque na União Soviética houve uma tomada do poder por via insurrecional, por via militar, o que não é o caso. Quando o sujeito chega no poder pelo voto, né, ele tem que proceder gradativamente, como Hitler fez. Né, o Hitler foi eleito pelo voto, né, e depois então foi enrabando a nação pouco a pouco com vaselina, de modo que ninguém percebesse o que estava acontecendo. Né, o Hitler foi até um pouco mais... Quando deu o tempo mesmo do Hitler foi mais ou menos o tempo do PT. Ele levou o quê? Uns 7, 8 anos para criar o sistema. Ele foi apenas um pouco mais rapidinho. Né? Então, todo mundo que achou que fosse possível conviver com o PT democraticamente, num sistema de concorrência leal, está redondamente enganado. Muitos se enganam não porque são burros, mas porque são covardes demais para enxergar a realidade. Eu escrevi isso em artigos já do tempo que eu escrevia no Jornal da Tarde, isso foi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos atrás. Eu já explicava isso com toda a letra, por que é, mas o pessoal não tem cultura sobre o movimento revolucionário, não sabe nada. As coisas que o brasileiro imagina, o pessoal da elite brasileira imagina sobre o comunismo, são um negócio tão estratosférico, tão fora da realidade, né, que não dá nem para conversar. Quer dizer, qualquer diálogo, qualquer debate subentende a posse comum de um corpo de informações que seja mais ou menos idêntico de parte a parte. Nos debates que as pessoas, vamos dizer, quando as pessoas divergem das minhas opiniões, essa condição não se cumpre. As pessoas não sabem nada, então julgam com uma inocência, julgam com base no seu senso de verossimilhança, sem conhecer os fatos. Às vezes sequer sem conhecer a minha opinião. Daqui a pouco eu vou comentar aqui um rapaz, tal de Bruno Scheider, né, que me escreveu uma carta aqui indignada, né, dizendo que eu estou escrevendo coisas contra a homossexualidade. Falando, eu nunca escrevi nada contra a homossexualidade, contra o sadomasoquismo, contra o fetichismo. Eu não escrevo contra hábitos sexuais.
é a coisa mais. Eu acho a coisa mais absurda do mundo você escrever contra um hábito sexual ou contra um vício sexual. Eu acho um absurdo, porque as pessoas vão dizer, não, elas não têm capacidade de controlar um treco desse. Então o que adianta dizer, meu filho, pare de dar, seja homem. Eu não vou fazer essa palhaçada, porque o sujeito aí é que ele vai dar mais ainda, você está entendendo? Eu nunca abri minha boca para falar disso, né? Daí ele diz aqui, provavelmente você nunca conheceu um menino gay, fala, ah, meu Deus do céu, tem um sobrinho gay, mora na minha casa, cuidei bem dele, tá entendendo? Ele vinha lá pedir, tio, me presta um dinheiro para eu comprar lentes verdes. Eu, toma lá, meu filho, vai lá, tá? O que eu vou fazer? Né? Se ele me pedisse uma orientação, eu lhe daria. Como ele não pediu, eu falei, nós temos que ir devagar, o máximo que nós podemos fazer é orar pelo sujeito, é o que dá para fazer. E é o que eu estou fazendo por todos os viados do universo. Nunca humilhei ninguém por ser viado. Já comprei briga na rua para defender travesti, porra. Eu e uma menina que trabalhava num café, né? Tava lá os caras batendo no traveco, fomos, todo mundo olhando, todo mundo com medo. Fomos nós que fomos lá interferir, porra, para parar com aquela merda. Né? Se os caras decidissem bater na gente, a gente tava em minoria, era 5 caras, a gente ia apanhar mais ainda. Não sei por que eles se acovardaram e foram embora. Então, eu aqui não estou falando de hábitos sexuais, nem de qualquer hábito pessoal. Tá certo? Então, se você e a sua mulher têm uma relação sadomasoquista, um dia você bate nela, no outro dia ela bate em você, meu filho, eu só vou falar disso se você vier me pedir o conselho. E mesmo assim, eu vou tentar escapar, porque eu não me considero qualificado para dar conselhos, né, de vida matrimonial, de vida familiar, para ninguém. Para ninguém. Isso aí você precisa estudar, precisa ter meu falecido amigo Ronaldo Alfredo César Miro é um talento nessas coisas. Mas eu não, eu seria apenas um amador palpiteiro. Né? O que eu tenho escrito, a gente escreve contra o movimento gay do ponto de vista político, do ponto de vista da sua ambição de poder, que é absolutamente desmedida. Daqui a pouco eu vou comentar algo a esse respeito. Né? Mas quando a gente vai discutir essas questões políticas no Brasil, o outro lado que vem discutir comigo não tem cultura mínima. E olha, você discutir com o ignorante é difícil, porque ele não tem medida do que ele está falando. Né? Então era muito mais fácil no tempo do imbecil coletivo você discutir, por exemplo, com, sei lá, Marlena Chauí, o Leandro Conde, porque algum conhecimento eles tinham. Pelo menos o conhecimento do comunismo eles tinham. Então dava para discutir, mas de repente chegam com umas ideias assim, tão estapafúrdias, que você, para discutir com o cara, você precisaria ensinar para ele desde os rudimentos, desde os primeiros elementos né, do assunto. Então, seria não um debate, mas um esforço pedagógico, isso aí eu não posso fazer. Em outros casos, você precisaria, mais do que dar os rudimentos, você precisaria infundir inteligência no sujeito que não tem. Então, isso aí me lembra o ensaio do William Hazlitt, né, as desvantagens da superioridade intelectual. Você está discutindo com imbecil completo, ignorante completo, mas ele não tem medida da sua ignorância e não tem medida dos fatos que ele precisaria conhecer para discutir o assunto. E justamente por isso fala com uma segurança danada, né? E imagina que o conhecimento que você tem é o mesmo que ele tem. Ele não imagina que alguém possa saber mais. Aliás, no Brasil, eu estava até comentando isso hoje com a minha esposa, no Brasil a expectativa quanto ao ser humano é sempre muito baixa. Não se espera que um sujeito seja culto, inteligente, bom, honrado, acima de certo ponto. Quer dizer, cada um julga a humanidade pelo nível da sua própria mediocridade. E o que é que esteja acima disso, ele não enxerga e nega que exista. Né? Agora a minha mulher está discutindo com um sujeito ali no debate da dicta, e ela disse o seguinte, olha, não tem ninguém no universo intelectual brasileiro capacitado para discutir a obra do Olavo de Carvalho como um conjunto. O sujeito disse, isso é uma arrogância. Eu digo, mas não, isso é um fato. É só você fazer a lista dos tópicos que eu abordei na minha filosofia, ou nos livros, ou nas aulas, e você vai ver que na Universidade Brasileira não tem ninguém que possa abranger todo esse território. As pessoas nem conhecem os autores do qual eu estou falando. Então como é que vão julgar? Então, quando o sujeito resolve julgar, julga por um pedacinho. Pega lá um pedacinho, o Olavo de Carvalho disse esta frase aqui. Daí ele se apega naquela frase e vai discutir aquela frase. Mesmo aí comete besteira. Né? Agora, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. Né?
A compreensão do que eu tenho ensinado supõe no indivíduo que ele conheça alguma coisa da bibliografia a respeito. Então, a bibliografia abrange, por exemplo, o marxismo. Né? Eu estudei marxismo durante uns 7 ou 8 anos. Eu li o Capital, eu li Lenin, eu li a ideologia alemã, eu li toda a escola de Frankfurt de trás para diante, eu li Antônio Gramsci, tudo isso, fiquei me intoxicando daquela porcaria durante 6 ou 7 anos. Então eu conheço isso. Por outro lado, eu conheço a filosofia escolástica. Eu li um bocado de Santo Tomás de Aquino, eu li um bocado de Dan Scott, né? São Boaventura, os escolásticos modernos, o movimento neo-escolástico todo, Sertian, André Marques, Jacques Maritain, todo mundo. Você conhece alguém no Brasil que domine essas duas áreas, que tem um conhecimento da escolástica similar ao conhecimento que tem do marxismo? Não. Por outro lado, também tem uma terceira coluna bibliográfica que sustenta ali o que eu estou falando, que é toda a documentação sobre a chamada escola tradicionalista, René Guénon, Fritjof Schuon, Titus Burkhardt, etc. Também li tudo isso e tenho o meu posicionamento crítico a respeito. Então, você conhece alguém que conheça o pensamento tradicionalista, a escolástica e o marxismo? Não. Então pronto, você não tem condição, não tem um asseguro para vocês. Na Universidade Brasileira inteira não tem um professor que conheça estes 3 pontos. E se ele não conhece aqui, então não tem condição de discutir o que eu estou falando. Então, só resta as pessoas criarem opiniões a partir de conjecturas e de imaginações. Acho que o Olavo é tal coisa. E nessa besta daquele Luiz Eduardo Soares que escreveu que eu era o teórico do Opus Dei. Oh, meu Deus do céu! Haja saco! Né? O pessoal do Opus Dei acha que eu sou inimigo. E ele acha que eu sou amigo. Eu digo, o que eu posso fazer? Né? Tem até um rapaz que ficou ofendido aí por causa das críticas que eu fiz do Opus Dei e ele nunca mais parou de me torrar o saco. Né? Já inventou um monte de coisa. Inventou que o pessoal da TFP, que o Dom Bertrand de Olhões e Baganças tinha dito que eu era viado. Coitado do Dom Bertrand. O Dom Bertrand é incapaz de dizer, incapaz de falar a palavra viado. Você está entendendo? Mesmo que ele veja, né? Um tipo Bambi, né? Tá entrando na floresta, vê lá um viado no sentido zoológico da coisa, ele vai falar viado, fala, não, mas viado pode ter conotações e tal. Ele não fala, é o homem mais educado do mundo. Mas se o Dom Bertrand falar um treco desse a meu respeito, puta que pariu. Daí, não contente, agora ele está espalhando que eu me casei na igreja com a minha primeira esposa, não anulei o casamento e estou vivendo, portanto, em estado marital pecaminoso aqui com a Roxane. Puta merda, como é que eu ia casar na igreja se eu era comunista, caralho? Puta merda! Então é isso, é aquele bosta do Fernando Pergentino, que o pessoal chama de Fernando Pervertido, com toda a razão. Esse cara não larga do meu saco, porra! Tá entendendo? E a gente é obrigado a discutir com esse lixo, com esse tipo de entidades suínas, meu Deus do céu. Né? Então, por isso é que os avisos que eu dei sobre o PT 7, 8 anos atrás não grudaram. Todo mundo diz, não, você está exagerando. Por quê? Porque julga sem conhecimento e julga por um critério de verossimilhança. Verossimilhança é aquilo que parece. Parece porque é o que as pessoas dizem. Você acredita junto com o seu grupo. Então, esse é o critério de julgamento que a pessoa tem. Então, eu aqui sou um profissional que estudei o assunto de trás para dentro, estou lá dando um parecer técnico, de repente é um palpiteiro de bosta, né? Às vezes, palpiteiro de bosta que tem tanto mais segurança de si, quanto mais dinheiro tiver no bolso. No Brasil é isso, você recebeu um dinheiro do seu pai, você acha que você é Albert Einstein, né? Então, a discussão se torna impossível. E eu, então, venho aqui com o problema do William Hazlitt. Né? Justamente porque você tem a superioridade intelectual, cultural, às vezes até moral, você vai perder a discussão, porque o cara é burro demais para entender o que está falando, porra. Né? Experimenta discutir com um cachorro, ele vai ganhar, porra. Discutir com o Fernando Pergentino, mesma coisa. Né? Ou discutir com esse outro merdinha lá que está escrevendo na dicta, o tal do Zé Colmeia. O cara assina Zé Colmeia. Puta, o cara não sabe sequer que o anonimato é proibido pela Constituição brasileira. Nem isso o cara sabe. Quer dizer, eu vejo que as pessoas no Brasil não é que elas não têm nem educação superior, não tem educação superior, não tem educação cívica que um moleque precisaria ter aos 10 anos, e não tem educação doméstica. A mãe dele não ensinou a distinguir o certo e errado. As pessoas já não sabem mais o que é o certo e errado. Então é uma confusão mental terrível no Brasil.
E eu não estou falando popular, porque o povão ainda tem, vamos dizer, a prudência de não ter opiniões sobre coisa nenhuma, né? Mas estou falando dessa pessoa que ficaram 5 anos numa universidade de merda, foram enganados o suficiente, né, e pagaram a coisa ou em mensalidade ou em imposto, então acham que tem o direito de ter opinião e acham que não precisa nem assinar a opinião, acha que tem direito ao anonimato. Ai, meu saco. Então, tudo que eu avisei, olha, o PT, não pegou, as pessoas não entendiam o que eu estava falando, achavam que era palpite, porque ela só tem palpite, só tem opinião. Você não sabe o que é conhecimento. Então não adianta, você vamos dizer, o parecer mais sério, o exame mais aprofundado, não pega, não pega. Né? Agora, você vê, essa semana também o Lula reconheceu lá, né, o Estado palestino, que é o Estado mais biônico do universo. Né? Esse negócio de povo palestino, fala, não existe povo palestino nenhum, porque é que não sabe que aquilo foi composto, vamos dizer, com terrorista importado de vários países, chega lá e diz, agora eu sou o povo palestino. Então, olha aí, o pessoal de Israel, tem tanto judeu puxando o saco do Lula, ó, tá vendo o que dá? Né? É o caso lá, não avisei, não falei, não foi por falta de aviso. Mas acontece o seguinte, eu vou dizer uma coisa para vocês. Judeu, católico e americano são os caras mais masoquistas da paróquia. Quanto mais ferram com eles, mais eles vão lá afagar a cabeça do inimigo. Né? Então, sempre que acontece alguma coisa que prejudica a Igreja Católica, os Estados Unidos ou Israel, comunidade judaica, então daí ajunta um rabino, né, um bispo católico e um pastor protestante do Arizona, do Alabama, do Texas, e ficam os três se olhando no espelho, né, e dizendo assim, oh, como nós somos bons, como nós somos generosos, nós não devolvemos a ofensa, é verdade que o nosso cu está doendo, mas nós não ligamos, o que vem de baixo não nos atinge. E puta merda! Né? Quando é que vou aprender, meu Deus do céu? Parece que não há hemorroida que chegue para ensinar esses caras. Porra. Hã? Peraí, tem alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô? Sim. Foi interessante. Há pouco tempo que eu estou acompanhando o senhor, eu sou aluno de teologia aqui em Boston. Eu gostaria simplesmente que o senhor traçasse um paralelo entre essa teologia protestante e a filosofia de hoje, justamente seguindo esse assunto que o senhor está falando desses pastores que estão aí se metendo com a política. O que o senhor acha dessas duas ciências, como podemos chamar aí a teologia de ciência? Olha, a teologia tem uma estrutura científica, tanto a católica quanto a protestante. Ela parte de um dado fundamental, que são os textos revelados, que ela não discute. Ela não discute a revelação em si. Quer dizer, é parte do dado da revelação. E a partir daí, procede a interpretação sistemática, inteiramente racional do texto e a deduzir daí, vamos dizer, quais seriam, vamos dizer, as práticas que são adequadas de acordo com aquele ensinamento. Quer dizer, a estrutura é inteiramente científica. Note bem, a primeira ciência que se desenvolveu no Ocidente foi a teologia. Quer dizer, todos os critérios de verificação, de correção textual, etc., foram todos estabelecidos pela teologia. E provavelmente, vamos dizer, a teologia é a única ciência que tem um discurso racional do começo até o fim. É estranho que as pessoas não saibam disso. Né? Aliás, não é estranho. A ignorância jamais é estranha. O que eu estou falando? Estou falando besteira. Não tem nada estranho, porra. A ignorância, a ignorância medra e abunda, tá entendendo? Por toda parte. Agora, o fato é o seguinte: o fato é que nos últimos 50 anos, a infiltração de inimigos dentro das igrejas, tanto católicas quanto protestantes, foi um negócio monstruoso, monstruoso. Tem aquele famoso depoimento da Bella Dodd, que fala da infiltração comunista na igreja a partir da década de 30, ordenada pessoalmente por Stalin. Né? E ela mesma confessa, né, que ela infiltrou ali, sei lá, alguns milhares de pessoas. Isso uma agente. E dizia que tinha não sei quantos mil agentes trabalhando. Então você vê até que ponto foi a infiltração. Né? Olha, sugiro que você leia, por exemplo, o livro do Malachi Martin, que se chama
Windswept House, a casa batida pelo vento, né? Que é a história da sacanagem interna da Igreja Católica feita por inimigos, caras que estavam lá realizando o rito satanista dentro do Vaticano e que ao mesmo tempo preparando, vamos dizer, preparando a cama de gato para tirar o João Paulo II da cátedra. Isso aconteceu mesmo, tanto que na internet tem até a lista da correspondência. O livro é escrito como se fosse um romance, mas tem a correspondência com a realidade, é total. Então tem até a lista de que personagem corresponde, o personagem do romance corresponde a que pessoa na realidade, né? Mas quem conhece a história nem precisa ler a lista, porque você já sabe imediatamente, né? Tem lá, aparece um sujeito, um cardeal alemão chamado Johann Rein Vernunft. Você imagina quem é, né? É o Bento XVI, evidentemente, né? E assim por diante. Tem outro, parece cardeal Mastroianni, né? Que era o Casaroli, o gostosão, né? E assim por diante. Então você fica sabendo tudo o que foi feito desde dentro para destruir a igreja. Por exemplo, para infiltrar psicólogos homossexuais ou pró-homossexuais, de modo que eles selecionassem os padres candidatos nos seminários pela sua preferência sexual. Quer dizer, o sujeito tem verdadeira vocação sacerdotal, a gente exclui, né? Agora, chega aqui desmunhecando, está aprovado imediatamente. 30 anos depois aparece essa epidemia de pedofilia, obviamente, né? O cara que vem me dizer que o homossexual não tem nada a ver com pedofilia, eu digo, olha, então você olha aquele vídeo do Luiz Mott falando sobre, né, a exposição, o Museu do Sexo, ele falando daquele jeito todo deleitoso, né? E afagando a bunda de uma estátua de bebê. Você vê, se isso não é propaganda da pedofilia, o que é então? Né? E assim por diante. Aliás, falando nisso, nós recebemos aqui na nossa casa, tivemos a honra de receber, durante 2 dias, a visita da doutora Judith Riesman, autora dos livros Kinsey, Crimes and Consequences e Sexual Sabotage. Ela conta a verdadeira história do Kinsey, né? O Instituto Kinsey foi o que desencadeou nos Estados Unidos a chamada Revolução Sexual, o Sex Lib, nos anos 50. Graças ao famoso relatório Kinsey, que dizia ser uma pesquisa imensa, né, provando que os costumes sexuais, verdadeiros costumes sexuais nos Estados Unidos, não eram aqueles que a moral estabelecida estava apregoando, mas que, ao contrário, todo mundo estava cometendo adultério, todo mundo era viado, todo mundo era pedófilo, né, e dizendo até que as relações sexuais entre pais e filhos eram benéficas para a saúde mental das crianças, né? E aquilo teve um impacto enorme. E isso mudou o Código Penal americano. Ele descriminalizou uma série de condutas, né? A partir daí, aparece, por exemplo, a revista Playboy, o Hugh Hefner, fundador da Playboy, ele disse desde o início que o propósito dele era divulgar as ideias do Kinsey, popularizar as ideias do Kinsey. E isso teve um impacto enorme, né? Foi a partir daí que todas as condutas sexuais possíveis e imaginárias foram consideradas todas cientificamente normais. Só que acontece o seguinte, a doutora Riesman descobriu que todos os dados do Kinsey, não é um ou outro, todos eram falsificados. Todos. Ele disse que, por exemplo, fez pesquisa entre a população normal. Não, ele fez a pesquisa entre presidiários. Sobretudo, gente condenada por crimes sexuais. Então pega lá a conduta de um pedófilo condenado e multiplica aquilo por 10 mil e faz de conta que aquilo é a conduta normal da população. Por exemplo, ele diz ali que metade das mulheres casadas tem casos fora do casamento. Eu digo, mas o que é isso, meu Deus do céu? Isso é absolutamente impossível, né? E foi a partir daí, se prevalecendo o Kinsey, que apareceu esses movimentos, movimento abortista, gaysista, etc. Então, se vocês têm coragem, se têm alguma honestidade, né, leiam os livros da doutora Judith e veja, o Kinsey era tão perverso, que ele contratava pedófilos para que tivessem relação com crianças de 2 anos de idade, e depois fazer relatório para ele. Inclusive pegou um cara que era nazista, um comandante de campo de concentração, e pagava o cara, vai lá, come os menininhos e me conta como é. Só que depois ele não precisava nem isso, ele começou a comer os menininhos ele mesmo, ele e a mulher dele, porra. E como é que nós podemos levar a sério, né, esta ideia de que todas as condutas sexuais são normais?
É claro que não são. É claro que muitas não são. Mas acontece que, agora, pela lei da anti-homofobia, note, preste bem atenção, qualquer crítica que você faça à conduta homossexual em si, mesmo sem dar nomes, será criminalizada. Se você citar uma sentença da Bíblia condenando a sodomia, você pode ir para a cadeia. A lei é exatamente assim. Então, note bem, até as pessoas que são contra, elas reagem, mas reagem de uma maneira fraca, porque são vítimas da espiral do silêncio e estão hipnotizadas pela impressão de força do inimigo. Então, por exemplo, aquele pessoal do Mackenzie diz que a lei anti-homofobia atenta contra a liberdade de expressão. Eu digo, mas escuta, mas isso é um eufemismo. Isso é uma maneira muito fraca de dizer as coisas. O que a lei anti-homofobia faz é muito mais do que isto. O que a lei anti-homofobia, a simples lei homofobia, derruba todo o sistema judicial, todo o sistema de direitos humanos no Brasil. Porque, note bem, até hoje todas as leis que visam a proteger, né, a honra e integridade das pessoas, elas limitam a punição, quer dizer, a ofensas feitas pessoalmente. Por exemplo, se você fala mal de uma religião, a lei não te pune. Agora, se você escarnecer publicamente da pessoa por motivo de crença ou função religiosa, sim, aí esta pessoa pode te processar. Tá certo? Agora, a lei anti-homofobia não é assim. Você não precisa escarnecer de uma pessoa ou de um grupo de pessoas em particular. Basta você falar mal da homossexualidade em geral e você será punido. E este princípio, vamos dizer, de você punir a crítica geral, a crítica abstrata, a crítica genérica, já está sendo usado para outros casos. Outro dia, o Ministério Público Federal lançou um processo contra o apresentador da Atena porque ele disse que o ateísmo é causa de baixa, de degenerescência da conduta moral, é causa de criminalidade, é causa de violência. Ora, meu Deus do céu, vocês deem uma olhada na página do professor R.J. Rummel, com 2 M's. Tá certo? E você verá que os movimentos ateísticos, em 2 ou 3 décadas, mataram mais gente do que todas as guerras de religião haviam matado em todo o orbe terrestre desde o início dos tempos. O ateísmo militante surge como ideologia assassina, sim. Isso é um fato que ninguém pode negar. Agora, o Ministério Público diz que ele ofendeu as pessoas, ofendeu uma entidade chamada Os Ateus. Ofendeu os ateus. Quer dizer, ele não ofendeu ninguém em particular. Em primeiro lugar, não tem nenhuma lei, né, que castigue o fato de você escarnecer de uma pessoa por motivo de ateísmo, por motivo de convicção religiosa. Então, de cara, o Ministério Público já está reconhecendo que o ateísmo é uma religião, o que é autocontraditório com o que eles estão fazendo. Então, quer dizer, está tentando punir o indivíduo por uma opinião genérica que ele não lançou contra ninguém em particular. Está falando do ateísmo de modo geral. E o que ele está falando é historicamente fundamentado. Você me mostra alguma religião, tá certo, que no curso de poucas décadas tenha mandado matar 100 milhões de pessoas, como fez o comunismo. Que é, olha, 100 milhões é o cálculo, vamos dizer, o cálculo conservador. Quer dizer, o cálculo comedido. Na verdade, foi muito mais. O próprio R.J. Rummel, ele recentemente corrigiu as estatísticas que ele tinha dado sobre a China. Somente na China, o governo matou 75 milhões de pessoas em tempo de paz. 75 milhões de pessoas no seu próprio território, da sua própria população, por motivo de crença, meu Deus do céu. Então, você dizer, o ateísmo é uma ideologia assassina, nasceu como assassina na Revolução Francesa e continuou matando gente. Na França, no México, na Rússia, na Hungria, na Polônia, na China, em Cuba. Como é que você vai dizer que isso é uma coisa edificante, meu Deus do céu? Então, isso quer dizer, o Ministério Público acha o seguinte: se você cuspir em cima, escarnecer em cima da religião, como o pessoal escarnece durante a parada gay e tal, não tem problema nenhum. Mesmo que seja chacota. Agora, o Datena não está fazendo chacota, ele está falando uma coisa muito séria. Inclusive historicamente fundamentada. Quer dizer, o senhor disse a verdade.
o ateísmo militante é assassino. Tá? Não só é assassino, como é indutor de degradação moral. Isso aí, vamos dizer, o que o comunismo degradou a moral humana, baixou o padrão da moral humana, é uma coisa impressionante. Quer dizer, não só nos países comunistas, fora também. Não é isso? Então, como é que o Ministério Público entra com um negócio dele? É simples. Os caras eles não sabem o que estão fazendo. Né? Então, olha, a mais extrema confusão na esfera dos valores morais existe não quando as pessoas estão confusas, não quando elas reconhecem que não sabem o que fazer, mas quando elas acham que sabem o que vão fazer e tomam posição quanto a fatos determinados, tomam posições que contrariam os próprios princípios em nome dos quais estão tomando posição. É exatamente o que acontece com esse negócio do Ministério Público. Qual é o respeito que merece o Ministério Público quando faz dizer? Nenhum. Vocês estão se desqualificando. E venham discutir comigo, eu provo isso para vocês. E vocês vão sair da discussão com o rabo entre as pernas, como saiu a Laor Café, como saiu o Leandro Condor, como saiu aquela putada comunista toda. Vocês não sabem o que estão fazendo, vocês não têm competência. Não sabe, vocês não sabem ler. Vocês não sabem ler, não sabem entender um texto que leem. Então, estão agindo, vamos dizer, por puro irracionalismo, por puro ódio. Quer dizer, quem é que não vê, vamos dizer, que essas iniciativas antirreligiosas que têm aparecido não são coincidência. Tudo isso é induzido. Então, você tem ali milhares de agentes de mudança treinados, infiltrados em tudo quanto é lugar, em escola, clínica psiquiátrica, assistência social, né? Você, olha, quer saber os recursos que essa gente usa para projetos de engenharia social, quer dizer, de mudar a conduta das pessoas, não é mudar as ideias, não é doutrinação. Você impõe certas condutas, o indivíduo, forçado pelo ambiente, adota aquelas condutas e, por retroativamente, ele justifica. Né? Então você muda as ideias através da conduta e não vice-versa. Você vê a profundidade da ação desses camaradas. Vejam aqui, aqueles que viram na gravação do YouTube, olha aqui o título desse livro. A utilização dos colegas de classe como agentes de mudança comportamental. Ou seja, o professor entra na classe como agente de transformação. Ele não está lá para ensinar geografia ou matemática. Não. Não faz questão de ensinar nada. Né? Então, estão lá para induzir mudanças de comportamento, frequentemente interesseiras. Né? Então, por exemplo, se você já está lá induzindo as crianças à prática homossexual, porque ele sabe que essas crianças vão crescer e vão aumentar a clientela dele. Porque, veja, por que o homossexual se sente discriminado? Se sente discriminado simplesmente porque a maioria não quer ter relações sexuais com ele se sente mortalmente ofendido por isso, se sente isolado, e daí começa a interpretar esse isolamento como se fosse discriminação. É isso? Então, vamos supor, se eu entrasse, digamos, numa escola, né, e sei que 90% das meninas não vão querer nada comigo, eu também vou me sentir isolado. Mas eu não sou louco o suficiente para atribuir isso a uma intencionalidade discriminatória. Né? Então está aqui o livro, o autor é Philip S. Strain, S-T-R-A-I-N. E olha, o livro é a favor disso, ele não está criticando, não. Isso aqui é um manual. Como você utilizar os colegas de classe, na aula que você leciona, para pressionar aqueles que sejam resistentes. Quer dizer, você joga a classe contra o indivíduo. Quer dizer, isso é uma operação psicológica das mais porcas, das mais sórdidas que existem. E olha, esse livro aqui já é antigo, tem uns 30 anos. Eu tenho um outro livro aqui que eu estou lendo, Agência de Mudança nas Escolas, Barbara Morris. Esse é um livro contra. O livro saiu em 1979, quer dizer, em 79 isso já estava totalmente disseminado nas escolas americanas, só que aqui o pessoal reage. No Brasil o pessoal nem sabe o que é agência de transformação. O Brasil é um ímã complacente, onde entra piroca de rinoceronte. E vocês não sentem nada, meu Deus do céu. Nem uma honrada dor no cu vocês sentem, porra. Como é que é isto, porra?
Hã? Peraí, tem alguém mais na linha? Quem é? E boa noite, professor. É Fernando aqui de São Paulo. Bem, Boa noite, tudo bem? tudo vai aqui. Eu não sei se o senhor viu no site da Veja as instalações do site da Wikileaks, onde funciona. Sim. Parece um cenário de filme do James Bond, né? Deve ter muito dinheiro por trás. O senhor já tem algum palpite que está por trás da Wikileaks? Olha, eu não sei, mas saiu hoje uma entrevista de um dos sócios do Wikileaks, né? Que diz que aquilo é um negócio que estava dando muito dinheiro, porque eles vendiam informação. Aquilo que eles publicaram é só uma parte. Na verdade, estavam vivendo de chantar. Pegava lá informações e dizia: olha, nós temos isso aqui, se você não pagar, a gente publica. Agora, o que não quer dizer que tudo que eles fizeram foi mal. Algumas dessas informações são muito úteis. Por exemplo, essa de que o Brasil esconde terrorista, prende lá um terrorista, um cara do Hamas, do Hezbollah, e diz que ele está preso por outra coisa. Não, ele estava preso porque ele cuspiu na rua, ele estava preso porque peidou no elevador, tá entendendo? Então camufla o sujeito e ele sai bonito. Quer dizer, o Brasil está colaborando com o governo brasileiro, está colaborando com o terrorismo internacional. Aliás, nem precisa. Pelo simples fato de pertencer, ter fundado o Foro de São Paulo, que é um guarda-chuva para proteger todos os terroristas. Quer dizer, protege por um lado e depois, né, vem esse bosta desse ministro Nelson Jobim dizer: não, se as Farc vier aqui vão ser recebidas a bala. A bala é o caralho, seu ministro, você é um mentiroso, ou então você é um covardão, porque tá cheio de gente da Farc aí, porra. Praticamente só quem fornece cocaína no mercado brasileiro é as Farc. E são bem recebidas, né, são protegidas pelo governo, você sabe perfeitamente disso, e vem me desmentir, me processa, Nelson Jobim. Eu vou lá e provo o que eu estou falando. Né? Como o grosso das denúncias se concentra sempre contra o governo americano, eu falei, será que isso é alguma coisa suspendida pela China ou por algum grupo globalista, entendeu? É muito possível, é muito possível. Né? Que atualmente tem muito cara, muito denunciador de esquemas globalistas, que faz assim, concentra os ataques só no grupo americano e não mostra as conexões que tem com gente na China, na Rússia. Então dá a impressão assim que aquilo é um projeto americano para dominar o mundo. Quando não é, aquilo é um projeto globalista para dominar em primeiro lugar a América. Então, porque se quer a prova disso, você pega esse pessoal globalista, Rockefeller, George Soros, tal, eles sempre apoiam somente a esquerda dentro dos Estados Unidos, meu Deus do céu. São eles que perseguem a turma do Tea Party, são eles que fizeram a maior campanha contra o Tea Party, também que a campanha não adiantou nada. Isso é prova do que eu sempre digo. Existe o poder secreto, mas ele não é tão secreto e não é tão poderoso assim. Ele é apenas um grupo de gente ricaço, idiota, que acha que tem a solução para todos os problemas da humanidade e quer forçar todo mundo a ser como eles. Às vezes eles conseguem, às vezes não. Você vê, por exemplo, aquela campanha que eles fizeram pela controle populacional. Começou nos anos 50 ou 60, a campanha monstro, né, para diminuir a população no terceiro mundo. A campanha só pegou na Europa. A população do terceiro mundo aumentou, a da Europa diminuiu, o terceiro mundo invadiu a Europa. Isso aí é erro de cálculo desses filhos das putas. E ainda continuam achando que são os senhores doutores que sabem tudo. Né? Sabem nada, sabem nada. Pô. Infelizmente, a vida não vai me dar a oportunidade de confrontar esses fulanos, tá certo? E desafiá-los. Agora, prova aí o que você está falando. Eu venho aqui com uma lista de 50 fracassos que você fez, prova que você não sabe merda nenhuma. Jorge Soros. Eu pessoalmente exprimi o Jorge Soros. Depois de uma conferência dele na OEA, eu fui lá, quando terminou a conferência, fiz questão de falar com o velho. Falei, vou lá espremer o cara. E estou falando lá do Foro de São Paulo, e ele, fingindo que sabia o que era o Foro de São Paulo, mas falando uma coisa totalmente extemporânea. Então eu estava, este bosta, ele não sabe o que se passa na América Latina. Ele está lá manipulando as coisas na América Latina e não sabe o que se passa lá, ele está fingindo que sabe. Então o pessoal pensa, o Jorge Soros é um cérebro maquiavélico, marido. É um velho idiota manipulado por intelectuais que o cercam, porra. Tá bom, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado. Agora, quem sabe o que está fazendo, né, é a China. A China está comprando ouro pra caramba. Por quê? Porque está prevendo que o dólar vai cair, porra. Outro dia, eu vi uma análise feita por um economista, agora esqueci o nome do cara. Estou ficando velho gaga mesmo, não tem jeito. Esqueci o nome do filho da puta. Filho da puta não, era um grande cara, fazia uma análise excelente, excelente. E dá uma ideia da dívida americana. Veja,
nos anos 70, os Estados Unidos eram o maior credor do universo. Hoje são o maior devedor. Sobretudo a partir da década de 80 e sobretudo a partir de 2008, quando entrou o seu Obama. Então tudo está sendo feito para destruir. Acontece o seguinte, todo país, quando quer comprar alguma coisa, ele tem que primeiro converter as suas divisas em dólares. Então vamos supor, sei lá, a Zâmbia. Né? A Zâmbia quer comprar lá uns remédios. Ela não pode comprar os remédios e pagar com o dinheiro da Zâmbia. Tem que comprar dólar com o dinheiro da Zâmbia e daí comprar o remédio. Né? Então, para isso, a Zâmbia tem que produzir, quer dizer, o dinheiro dela tem que ter lastro, tem que corresponder a uma riqueza real. Tá certo? Isso é todos os países do mundo, só se comercia com dólar no mundo. Bom, os Estados Unidos não precisa, porque o lastro dele é o próprio dólar. Então só basta aqui imprimir o dinheiro. Manda imprimir e compra qualquer merda. Só acontece que isso é suicídio. E é exatamente o que o seu Obama está fazendo agora. Então, isso quer dizer que o dólar está ficando cada vez mais numa bolha de sabão. Então a pergunta é o seguinte, e se 2 ou 3 países decidirem que eles não aceitam mais dólar para vender as coisas, que eles querem em marcos, ou em diamantes, ou em qualquer coisa. Pronto, acabou a economia americana. Afunda a economia americana, daí afunda a economia mundial. Quer dizer, a coisa está por um fio. Eu tinha acabado de ler esta análise, eu vou anotar o nome do cara, semana que vem eu digo. É excelente a análise do cara, excelente, excelente, excelente. Eu tinha acabado de ler esse negócio e chega essa notícia do Wall Street Journal de que a China está comprando ouro. A China até ontem comprava dólar, até a maior reserva de dólar do mundo está na China. Mudaram de ideia, estão comprando ouro, porra. Quer dizer que estão preparando mesmo uma derrocada total da economia americana. Peraí, tem mais alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô, Olavo. Oi, Bem, tudo bem? Thiago, Tiago, tudo bem? joia, senhor. Tudo perfeito. Ô, professor, eu estou ligando só para deixar um abraço, sei que eu sou fã, eu baixo todos os programas, sempre eu estou escutando. Obrigado. Estou sempre escutando, o senhor fique com Deus aí, tá? Você também. Muito obrigado aí pelo programa e grande abraço. Abração, obrigado, obrigado, obrigado. Boa noite. Boa noite. Olha, eu não sei se eu já comentei isso, mas também, você veja, acho que eu comentei da Souza Cruz, que foi proibida de contratar provadores de tabaco. Comentei isso semana passada. Ah, foi na aula. Então, sempre tive esse problema. Quando eu falo para vários públicos diferentes, às vezes eu penso que falei para um, que falei para o outro, e daí continua a conversa que não tinha começado. Era que nem o meu amigo Dr. Miller sempre fazia isso. Eu entrava na sala dele, ele... Ah, mas aquele negócio assim, assim, assim. Eu falava, mas peraí, que negócio, Dr. Miller? Aquele negócio que eu falei, o senhor não falou nada. Daí ele tinha que me dar o briefing, né, do que ele imaginou que tinha falado. Então aqui, a fábrica Souza Cruz não pode mais contratar provadores de tabaco. Daí a fábrica alegou que não há nenhuma prova de que a atividade de provador de tabaco provocou tal ou qual doença. A sentença não responde a isso. Parte da premissa de que causa, quer dizer, dá por provado aquilo mesmo que era para ser provado. Quer dizer, isso aí chama-se, em lógica, petição de princípio. Quer dizer, quando você, né, para provar uma coisa, você age como se ela estivesse provada. E daí você salta por cima das coisas. Isso é trapaça, trapaça, trapaça. Só que o uso dessa trapaça está se tornando normal e normativo na justiça brasileira. Ninguém precisa provar nada. Por exemplo, o Ministério Público não precisa nem provar que os ateus, entre aspas, são uma entidade jurídica dotada de direitos. Não é isso? Porque se dissesse que o Datena ofendeu um ateu, um grupo de ateus em particular, aí sim eles poderiam entrar com um processo de difamação, mas eles entraram. Processo de ação privada, não de ação pública. O Ministério Público não tem nada que se meter nisso. Então, agora aqui nos Estados Unidos, saiu ali no WorldNet dele que a Heritage Foundation fez um estudo sobre a possibilidade do dano por um ataque de pulso eletromagnético. O que é isso? É uma bomba que explode no ar,
não mata ninguém, mas devasta toda a rede elétrica e paralisa o país por meses ou anos. Não é isso? Então, isso é uma possibilidade muito grande. Mas olha aqui, olha como é a direita americana. Né? Eles fazem o relatório e entregam para o Obama. Né? Para dizer, senhor presidente, precisa tomar alguma providência. Como se o Obama estivesse preocupado com isso, como ele não estivesse torcendo, rezando para cair uma bomba eletromagnética. Né? Ele está lá para isso, meu Deus do céu. Quer dizer, quando é que eu vou parar de pedir socorro ao bandido? Né? Mas ó, não adianta, é o que eu falei, judeu, católico e americano não tem jeito. São os maiores mazoca do universo. Maria Aparecida Barros. Tento explicar. Gostaria que o senhor abordasse um problema, a sua opinião sobre a história crítica. História crítica foi uma moda lançada nos anos 60 por um cidadão chamado Joel Rufino dos Santos. Escreveu uma merda de um livro cheio de erros, cheio de mentira, coisa grosseira, 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 grosseira. E até hoje isso é adotado, né? Como se fosse a grande descoberta, como se fosse a grande inovação na historiografia. Né? Aquilo é pura propaganda, meu Deus do céu. Né? Mas olha, não adianta falar, já cheguei à conclusão, quem tem razão é o Raimundo Abelio. O Raimundo Abelio dizia que no Brasil as ideias, né, circulam não, não no tempo histórico, mas no tempo geológico. Quer dizer, precisa mudar as camadas geológicas. Né? Leva alguns bilhões de anos, né, para uma ideiazinha mudar de lugar. As pessoas esquecem o que a gente falou na véspera, as coisas não têm continuidades. Né? Mesmo porque, por exemplo, cada nova geração que entra, ela tem menos informação do que a anterior e não sabe que precisa, né, investigar o que aconteceu. Vejam o que aconteceu. Ali nós temos um ministro da Educação que não sabe soletrar a palavra cabeçalho, ele diz cabeçário. Eu falei, cabeçário é coleção de cabeças. Ele leva as pessoas para visitar a casa dele e diz, olha, lá está a minha coleção de cabeças, essa aqui, né, é a cabeça do presidente Lula, essa aqui é a cabeça do Getúlio Vargas, aquela ali é a minha cabeça, porque em cima dos meus ombros já não tem mais nenhuma. Então, além de ter um ministro da Educação que não sabe soletrar a palavra cabeçalho, né, ainda tem um ministro da Cultura, o tal do Juca Ferreira, que diz que a cultura brasileira está na melhor fase da sua existência. Prova de que ele não conhece as fases anteriores. Isso é prova cabal. Porque perguntar, cultura brasileira, bom, onde estão hoje os equivalentes, né, de Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Otto Maria Carpo, Herberto Salles, Gilberto Freire? Onde estão os equivalentes? Mário Ferreira dos Santos, Miguel Reale, tem toda essa gente criando e produzindo ao mesmo tempo nos anos 50. Era um florescimento extraordinário. Cadê os equivalentes hoje? Não tem nada. Acabou, minha gente. A alta cultura no Brasil acabou. Agora, esse cara, ele acha que a cultura está numa fase muito boa. Por quê? Porque o ministério dele está cheio de dinheiro. E é por isso que o camarada julga. Com o ministro da Cultura desse, o que nós podemos fazer, meu Deus do céu? Pelo menos o Gilberto Gil, ele reconhecia que ele era um pseudo-intelectual de miolo mole. Tá certo? O senhor Juca Ferreira não sabe o que é intelectual, não sabe o que é miolo e não sabe o que é mole. Tá? Preste bem atenção, ele não sabe o que quer dizer a palavra mole. Então ele acha que a cultura brasileira, né, está em pleno estado de ereção. O que a gente pode fazer com um sujeito desse? Hein? Discutir com ele, fala, não dá. O cara é ignorante demais, ele vai vencer a discussão porque ele vai entender merda do que você fala. E vai continuar insistindo naquela bobagem. Então, aí um conselho que eu dou para as pessoas de alguma cultura que sejam enfrentadas por ignorantes presunçosos. Quando o sujeito vai falar aquele monte de coisa, não tenta argumentar, já manda tomar no cu logo. Você tá entendendo? E isso acaba com qualquer presunção. Porque o sujeito fica, né, já fica com medo de calar a boca. Daí você está falando num nível que ele pode entender. Quem é que não entende vai tomar no cu? É verdade, tem gente que não entende, não sabe o que é cu, porra. Não foi informado. Né? Então, peraí, tem mais alguém na linha aí? É o último, o último da fila, que nós não temos mais tempo. Alô, quem é? Alô? Boa noite, professor, tudo bom? Tudo bem? Quem é? De Guarulhos. Como não entendi o seu nome? Fabrício de Guarulhos. Fabrício, tudo bem? Tudo ótimo. Professor, eu tenho
minha namorada, ela é professora de biologia numa escola particular aqui da cidade. E por incrível que pareça, a própria diretora da escola pede para ela fazer prova fácil para os alunos, para maquiar a nota dos alunos. E eu É isso. eu fico extremamente espantado com isso. É isso. Não pode selecionar, quer dizer, isso é discriminação. Onde já se viu? Dá 10 para o sujeito só porque ele acertou todas as perguntas e dá 0 para o outro só porque ele errou. É uma injustiça, é contra a democracia. Hein? É antidemocrático você dizer que um sujeito sabe mais do que o outro. Né? Exatamente essa é a ideia que eles estão passando. E pior é que o pai do aluno paga 15 reais por mês para o aluno. Para o aluno ser enganado, para o aluno ser ludibriado. Olha, vocês que estão pagando escola particular, parem com isso. Escola particular é tão ruim quanto a escola do governo. Porque é o governo que baixa os programas. E vocês estão pagando imposto? Eu vou dar um conselho. Parem de pagar, não paguem mais, porra. Façam um protesto público. Ah, que saudade que a gente tem daquele tempo da Federação das Indústrias, o Teobaldo de Nigres. O governo enchia o saco, ele telefonava pro Costinho e falava: nós não vamos pagar esta merda. E daí o Costinho não, pode deixar, eu vou mudar. Porra, naquele tempo tinha ditadura militar e as pessoas tinham culhões para reagir. Hoje não. Né? Hoje a ditadura do PT é a ditadura da careta, eles fazem cara feia, as pessoas já tudo começam a mijar nas calças. É impressionante. Né? Agora, quando viesse fazer de valente para cima desses, olha. Né? Como é? Deixa eu dar um exemplo só da prova que ela fez. Quais são os 3 estados da água? Aí o moleque vai e responde: quente, frio e morno. Puta merda, e ganha 10. Né? Não, e esse que é o problema. Ainda a diretora falou: não, nem o certo. Daí o rapaz tentou responder. Então, é uma bizarrice. Claro, o rapaz deve ter feito um esforço monumental, gastou todo o seu QI para responder isso aí. 3 estados da água, quente, morno e frio. Né? Putz a vida. Se tivesse pego a prova na minha mão, eu não teria acreditado. Tem um 4º estado da água, que é o estado em que a água está na cabeça do ministro da Educação. Tá entendendo? É um estado desconhecido, porque aquilo é só água que tem ali dentro. Né? Bem, professor, eu ainda gostaria de compartilhar com o senhor que eu rezo todas as noites para que Deus dê muita força e me ilumine. Porque o trabalho que o senhor faz é único e a gente precisa muito dele. Muito obrigado, muito obrigado. Preciso mesmo das orações. Porque, outro lado, o que tem gente matando de galinha preta, né? Acendendo vela pro capeta, não é brincadeira também, hein? Mas não vai adiantar nada. Praga de urubu cai no próprio cu. Até a semana que vem, muito obrigado. Ai,